Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje eu vou apresentar dois materiais para vocês. Mas antes, lembre-se que hoje é o último dia da promoção do Esquenta Black Friday da Panini lá na Amazon, onde você compra 4 produtos Panini e o mais barato sai de graça. Eu vou deixar os links na descrição, aproveitem aí galera, porque é uma promoção que vale a pena. Vamos começar aqui com A Revolução dos Bichos, publicação da editora Companhia das Letras, material adaptado para os quadrinhos pelo quadrinista brasileiro Odir. Essa é uma publicação que saiu num formato maior do que o americano, tem capa cartonada com orelhinhas, olha só, papel offset colorido, 175 páginas ao preço de R$ 69,90, mas dá para você achar com desconto e eu vou deixar o link na descrição. Bom, A Revolução dos Bichos é um dos maiores clássicos da literatura mundial, escrito pelo George Orwell, que é um autor de livros de muito sucesso, como 1984. Essa produção ela ocorreu no ano de 1943 a 1945, lá no final da Segunda Guerra Mundial, e é uma crítica ao socialismo da União Soviética. O George Orwell, ele era um social-democrata, né? Defendia a esquerda, politicamente falando. Só que ele não via com bons olhos o que o Stalin estava fazendo na União Soviética. Então, esse livro, A Revolução dos Bichos, ela é uma clara crítica ao que o Stalin estava fazendo com a União Soviética em termos de regime político. Mas se você analisar, pelo menos em partes, esse livro também serve como crítica ao totalitarismo como um todo, seja de direita, seja de esquerda, o fascismo do Mussolini, o Pinochet no Chile, Fidel Castro em Cuba, Mao Tse-tung na China, o atual regime da Coreia do Norte, Maduro na Venezuela, que é o totalitarismo onde as pessoas são supervenientes ao Estado, né? Elas não têm consciência do que realmente está acontecendo, são manipuladas, é aquele efeito manada e acabam sofrendo as consequências de um regime de censura, de imposição, onde somente uma classe da sociedade, a que está obviamente relacionada ao governo, ela acaba sendo beneficiada, enquanto o resto da população acaba passando fome. Eu li a obra original, mas isso já faz muitos anos, então eu não sei dizer qual é o grau de fidelidade do Odir em relação a essa adaptação, mas os pontos fundamentais da obra estão retratados nessa HQ. Basicamente, ela é uma fábula, onde é mostrado um fazendeiro, dono da granja do solar, que obviamente utiliza seus animais para o trabalho, coloca o cavalo para fazer o arado, as galinhas para botarem ovos e tudo mais. Só que essa figura do fazendeiro, obviamente, é uma representação de um sistema opressor. E aí que vai acontecer uma rebelião envolvendo os animais, liderados pelos porcos, que seriam os animais mais inteligentes ali, o Bola de Neve e o Napoleão, que prometem que, se conseguirem afastar o fazendeiro ali da granja do solar, eles vão estabelecer um regime de igualdade entre os animais, o animalismo. Obviamente todo mundo vai se sentir tentado, né, a colocar esse novo regime em prática. Mas conforme a história vai se desenvolvendo, a gente percebe que alguns animais são mais iguais do que os outros, né? É uma frase muito interessante do George Orwell. E nessa fábula ele demonstra todo o sistema de opressão através do totalitarismo, com a subversão das massas, onde você coloca os mais fortes ao seu lado, né, obviamente para te proteger, e aqueles menos abastados, tanto fisicamente como intelectualmente, acabam vivendo na pobreza, enquanto esses dois porcos, ou pelo menos um deles, acaba estabelecendo alguns regimes que devem ser seguidos, ali, algumas leis, onde, por exemplo, não se pode viver na casa do fazendeiro, não pode andar, né, de duas patas. Então ele vai colocando regras que na verdade não são cumpridas na prática. Só que a população esquece
do que foi estabelecido anteriormente, ou dá-se um jeito de costurar e dar uma explicação para tentar livrar quem está descumprindo essas regras. O Odir ele faz um trabalho muito competente colocando os elementos fundamentais da obra nessa adaptação. A arte dele é muito boa, ele utiliza uma aquarela nos seus desenhos e eu diria que talvez nós tenhamos aí um livro ilustrado misturado com uma narrativa em quadrinhos. Você percebe que não tem aqueles quadros tradicionais das histórias em quadrinhos. Então eu diria que fica entre um livro ilustrado e uma história em quadrinho em si, ainda que obviamente você perceba uma narrativa sequencial nesse trabalho do Odir. Ele consegue retratar muito bem os momentos mais tensos da publicação, inclusive quando os animais acabam passando fome, ele desenha eles mais magros e tal. É um bom trabalho, uma boa adaptação, galera. Eu dou uma nota 8 para a Revolução dos Bichos, adaptada pelo Odir, publicação da editora Companhia das Letras. Fica a dica para vocês. O próximo material é Cable Conquista, volume 1, publicação da editora Panini Comics, que trouxe essa série encadernada para o Brasil. Aliás, eu estou sentindo aí que talvez as mensais se reduzam cada vez mais e o foco sejam nesses encadernados que a editora Panini vem lançando, o que tem, pelo menos e particularmente, a minha aprovação. É um material que conta com capa cartonada, papel LWC colorido, cerca de 116 páginas ao preço de R$ 18,90. Se tiver à venda na Amazon, eu vou deixar o link na descrição, muito provavelmente com aquele descontinho para vocês. Essa publicação compila as edições 1 a 5 da série do Cable. O que me interessou nesse material foram os roteiros do James Robinson, né? Ele que foi o cara que revolucionou o Starman, por exemplo. Além disso, conta com a arte do Carlos Pacheco, que é um artista que eu admiro bastante, principalmente quando ele tem a arte final do Jesus Merino. Aqui tem outros artistas que fazem parte do aspecto gráfico da publicação, só que não é o Jesus Merino que faz a arte final do Carlos Pacheco. E eu acho que um bom exemplo de você entender para que serve a arte final de um quadrinho é exatamente a relação Carlos Pacheco-Jesus Merino. O Carlos Pacheco ele já foi autor de obras realmente muito lindas, como Vingadores Eternamente, escrita pelo Kurt Busiek, que saiu em 2 volumes pela coleção da Salvat, eu acho que foi o de capa preta. Tem resenha aqui no canal Central da Case. Acho fera demais a arte dele. Também desenhou a série mensal do Quarteto Fantástico, lindo a arte, com a arte final do Jesus Merino. Só que quando eles não estavam mais trabalhando juntos, a arte do Carlos Pacheco, ó, ainda que a gente admire mais, tecnicamente falando, a narrativa do desenhista, ele ser um desenho bonito chama a atenção do leitor, é algo que vai fazer você parar para olhar, né? Admirar aquela arte e tal. Ivan Reis, por exemplo, na atualidade é um cara que faz um trabalho sensacional. Nós temos o Jay Williams III, também fenomenal nesse aspecto, e também sabe fazer uma narrativa interessante nos seus quadrinhos. E aqui, por sorte, o Carlos Pacheco encontra um cara que vai fazer uma arte final muito semelhante à do Jesus Merino, que é o Tony Silas. Então é basicamente o mesmo trabalho em termos de acabamento da arte do Carlos Pacheco que a gente já viu no passado, como eu já mencionei, em Vingadores Eternamente e na série mensal do Quarteto Fantástico, entre outras publicações. Basicamente, no plot dessa edição, nós vamos ter o Cable viajando no tempo, tentando impedir com que um ser misterioso ele busque determinados artefatos que, quando reunidos, vão deixar ele muito poderoso. Então nós vamos ter o Cable lá no Velho Oeste, no Japão feudal, lá com os samurais, junto com os maias na América Central, e vai percorrer aí o tempo mostrando o Cable tentando evitar com que esse ser misterioso colha esses artefatos, e obviamente ele vai enfrentar as pessoas daquela época com armamentos mais tecnológicos. É uma série bem qualquer coisa, tipo aquele material que você lê e vai esquecer. Não é ruim, é uma história bem contada, mas
que não traz nada de tão interessante, impactante. Eu realmente fiquei esperando muito mais, até porque conta com o nome do James Robinson, que é um quadrinista que tem ali as suas qualidades, né? Ele é realmente um cara que já concorreu ao prêmio Eisner, por exemplo. Então, queira ou não, você fica com uma expectativa em cima da série. A arte do Carlos Pacheco com o Tony Silas é realmente muito boa, e daí quando muda o arte finalista, você percebe que a arte já não tem mais aquele visual tão legal quanto o começo da publicação. Essa capa aqui é do Dale Keown, que particularmente eu adoro a arte dele. Ele foi desenhista do Incrível Hulk durante uma fase espetacular, escrita pelo Peter David, a contracapa também é dele. Só que ele não vem mais desenhando publicações mensais, ele só faz capas para Marvel Comics e para DC. Ele criou até o pitch para Image Comics, né? Enfim, fez até um crossover lá com o Incrível Hulk. Eu adoro a arte dele, mas na parte de roteiro, como eu já disse, é bem qualquer coisa, não tem nada de atrativo, é uma história do Cable, ponto, sabe? Então, se você está esperando algo mais dessa publicação, pode tirar o cavalinho da chuva, porque você não vai encontrar aqui. Por outro lado, se você gosta do personagem, você vai ter uma história ok, que talvez, se você é muito fã do personagem, valha o dinheiro investido. Que nota que eu dou para Cable? Eu dou uma nota entre 7 e 7,5. Material normalzinho aí, não digo nem aquele bom feijão com arroz, bem qualquer coisa. Então, galera, é isso daí. Se vocês curtiram esse vídeo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!